Muito bem. Olá, espero que esteja tudo bem com você. Aqui nesse canal a gente fala sobre como fazer a criança gostar de estudar e ir bem na escola, sem brigas, sem cobranças e tudo mais, né? E é nisso que a gente vai falar, é disso que a gente vai falar nesse vídeo hoje. Meu nome é Felipe Pérez, tá? Seja muito bem-vindo a este vídeo. Se você se interessa por esse tipo de assunto, seja bem-vindo e seja bem-vinda a esse canal também, tá? Já aproveita para se inscrever e já curte esse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo. Como eu falei, hoje a gente vai falar sobre esse assunto, né? De como fazer a criança gostar de estudar, quais são as coisas que interferem nisso, né? Como a paixão pelo estudo é construída. E hoje eu vou falar a respeito de uma coisa que parece que não tem relação com isso, mas na verdade tem muita relação com isso, tem muito impacto, né? Em muitas famílias, né? Muitas famílias são compostas por. Tem ali, no caso, a criança, tem a mãe ou o pai, né? Ou os dois juntos, ou tem também a questão de padrasto e madrasta, né? Mais especificamente sobre padrasto e madrasta, nós sabemos, quer dizer, pelo menos dentro da minha realidade, você pode compartilhar a sua também. Eu vejo acontecendo algumas vezes de um padrasto ou de uma madrasta que. Eu não quero tomar cuidado com as palavras, não quero usar uma palavra muito forte. Não gostam da criança é uma palavra muito forte. Eles gostam da criança, mas eles gostam de um jeito diferente do que eles gostam do filho deles de verdade. É um assunto meio delicado, né? E para algumas famílias isso pode ser meio delicado. Mas aí você percebe que a dinâmica dessa relação, a criança, ela não sabe que está acontecendo, ela não sabe que tem alguma coisa diferente, ela não sente isso, né? O padrasto ou a madrasta diz que gosta, mas trata diferente e tal. Existem muitos casos onde o padrasto ou a madrasta gostam da criança mesmo como sendo o próprio filho. Inclusive tem alguns vídeos muito legais sobre isso. Eu acho muito legal quando eu vejo a criança fazendo uma cartinha assim, né? Pro padrasto ou próprio madrasta aí, tá? Faz a cartinha assim, pedindo, você gostaria de ser meu pai, me registrar como filho e tal. E aí o pai, né? O padrasto ali, ele se emociona e, nossa, tipo assim, eu estou sendo adotado como pai mesmo, ou seja, essa criança tá me vendo como pai, com o mesmo amor que eu tô vendo ela como filho ou como filha, né? E a madrasta a mesma coisa, e eu acho muito legal esses vídeos, porque daí é a pessoa que ama a criança de verdade, né? E aí isso se transmite, isso você consegue reparar no tratamento que esse pai, né? Que aí eu já vou chamar, a partir de agora, vou chamar de pai, né? Pai e mãe, você consegue ver o tipo de tratamento que esse pai, que essa mãe dá para essa criança adotiva, né? Que agora faz parte da vida dele ali, daquele ciclo. O tratamento que você percebe que ele dá para aquela criança, você consegue identificar se ele ama a criança como sendo filho dele mesmo ou se não. Nossa, parece que isso não tem nada a ver com o assunto de como fazer a criança gostar de estudar, né? Mas eu sempre parto de uma perspectiva de que a construção da paixão pelo estudo, ela parte principalmente da qualidade da interação do adulto com a criança. Obviamente, durante o momento de estudo, principalmente, né? Então, se a qualidade da relação do adulto com a criança for emocionalmente positivo durante o estudo, é muito mais propenso a criança conseguir se, se sentir segura emocionalmente para conseguir progredir nos estudos, tá? Então, se essa segurança emocional não existe durante o momento do estudo, não tem como ela construir esse desempenho que o pai ou a mãe quer, né? Mas a interação do pai ou da mãe, né, ou do padrasto e da madrasta fora do ambiente de estudo também vale, né? E aí eu já presenciei algumas coisas, eu vou contar fofoca, mas eu vou contar fofoca pela metade, né? Porque eu não posso, obviamente, expor as pessoas. Mas, enfim, uma família com quem eu convivi não, mas enfim, teve algumas interações, eu sempre via, né, no caso a madrasta, falando do filho ali, do menino, né? Que não era filho dela de verdade, mas sempre era uma coisa assim, sempre falando de uma maneira depreciativa, sabe? Esse guri, ele não sei, ele tem algum problema e tal. Enfim, sempre falava de um jeito ruim, negativo, sabe?
Sempre não tinha um comentário legal pra falar sobre o menino. Falava, em vez de falar alguma coisa legal que ele fez, nossa, ele fez tal coisa, muito legal. Não, era sempre uma coisa negativa, assim, de vez em quando. Não interromper a criança, tipo assim, ó, já começou a falar bobagem, olha só, esse guri acho que tem algum problema e tal. E aí, aquilo sempre me doeu de ver isso, porque normalmente eu prefiro, aqui eu tô falando aqui, né, falando de uma coisa negativa, normalmente eu prefiro uma abordagem positiva, porque eu prefiro promover o comportamento que eu gostaria, né, que a gente sabe que é saudável, ao invés de atacar o comportamento negativo. Mas a gente precisa falar dessas coisas porque elas acontecem, né, mais do que a gente gostaria de saber que acontece, né, e a gente precisa falar sobre isso para trazer luz sobre esse assunto, né. Então, e adivinha, esse menino que era tratado desse jeito por essa madrasta, ele estava indo mal na escola, né? Teve uma vez que ela contou assim, uma vez eu estava ali tomando na cozinha tomando um suco e aí esse menino chegou, né? Falou, oi, você tá tomando suco aí, né? E aí ela, não, ela falando, né? Aí eu falei pra ele assim, não, não, tô comendo pão. E aí, e ela contando assim, não, tô comendo pão. E aí ele ficou me olhando assim, tomando suco, e aí eu falei que eu tava comendo pão, e ele ficou com aquela cara de confuso dele, assim. Tipo, se ele tava vendo que eu tava tomando suco, sabe? Por que que ele foi me perguntar aquilo ali? E essa pessoa contando isso, né? E eu fiquei pensando, nossa, ó, o que que me veio na cabeça? O menino só tava querendo interagir com ela, né? E ela deu uma patada nele, tipo, não olhou ali aquele assunto que ele puxou como uma oportunidade de conexão. Não, ele só viu uma criança na cabeça dele, assim, na cabeça dela, né? Não, esse guri, olha só, tá na cara que eu tava tomando suco, ele veio me perguntar se eu tava tomando suco. Pra que isso, sabe? Que criança meio, esse guri é meio, tem algum problema e tal. Nossa, assim, eu tenho dificuldade de expressar isso, assim, sem, né, ser tomado por uma emoção meio que negativa. A gente tem que como é que é, se monitorar. Mas eu vou trazer então uma reflexão agora em cima disso, eu esqueci o nome dele, mas ele é muito bom com crianças, né? Ele fala sobre isso. Ele fala assim, tudo que você fala pra criança, ela acredita, né? E aí ele fala que ele tava brincando com a criança e tal, e ele tava fazendo voz de bichinho, assim, e tal. E ele falava assim, eu tô aqui, oi, eu sou uma ovelhinha e tal. Tudo bem, ovelhinha? Aí daqui a pouco ele chega assim, agora eu sou o lobo mau. Aí a criança fica com medo, que ela tá vendo o pai, né? E aí ele tá fazendo voz de lobo mau, ela fica com medo dele. E aí daqui a pouco ele, saiu, parou de imitar o lobo mau. Oi, minha filha, aqui, tô aqui de volta. Pai, ainda bem que o senhor chegou, porque o lobo mau tava aqui agora. A criança acredita, né? Então, nesse caso dessa mãe que tava tomando suco lá e tal, ela tava tomando suco, a criança viu que ela tava tomando suco, e aí ele chegou e perguntou pra ela, você tá tomando suco e tal, pra puxar assunto. E ela falou, não, não, tô comendo pão. E aí, o que que ela pensou? Não, mas peraí, eu tô vendo ela tomar suco, mas ela tá dizendo que tá comendo pão. Então ela ficou confusa. Ela- eu tô vendo uma coisa, mas ela tá me dizendo outra. No que eu acredito agora, né? Então, se ela tá dizendo que tá comendo pão, então eu vou acreditar, né? Porque a criança acredita em tudo que fala. Inclusive, isso já puxa o assunto de se a criança acredita em tudo que o adulto fala, já vem a importância de transmitir a mensagem para ela de que ela é capaz e tudo mais, porque muitas vezes o adulto acaba transmitindo para a criança a mensagem de que ela não é capaz, né? Não de uma maneira explícita, mas, por exemplo, a criança está perguntando alguma coisa ali, aí ela pergunta de novo, ela erra numa mesma coisa ali, e o adulto já faz uma cara de impaciência, já dá um suspiro e tal. E aí aquilo mostra para a criança assim, nossa, então quer dizer que eu sou burra, né? Ela já entende assim, nossa, quer dizer que eu sou burra, então se ele tá perdendo a paciência comigo, então quer dizer que eu não consigo fazer as coisas direito, então eu sou burra. É isso que o adulto tá transmitindo. Então tudo que a gente fala pra criança, ela começa a acreditar. Mas, enfim, tô devaneando, né? Falando sobre a interação, né, de padrastos e madrastas e também de pais e mães biológicos, né? A qualidade da interação com a criança, do adulto com a criança, é o que vai dar base para ela ter segurança emocional suficiente para conseguir ter um bom desempenho durante a tarefa de casa, né? Então é importante a gente focar, né, o adulto focar principalmente nessa qualidade da interação.
da interação em todas as circunstâncias, mas principalmente durante a tarefa de casa, né? Eu defendo bastante essa tese de que se a criança se sente segura com você, ela vai conseguir concentrar a preocupação dela em aprender, ao invés de se preocupar em não errar para não desagradar o adulto. Isso é muito importante que aconteça isso, tá? Então, foi uma reflexão meio breve, é isso. É interessante a gente falar sobre esses assuntos porque a gente projeta luz sobre esse tipo de interação, sobre essas coisas que acontecem de verdade, né, em muitas famílias. Enfim, eu espero que essa reflexão tenha sido útil para que a gente possa pensar sobre essas coisas e produzir os estímulos corretos durante o estudo, né? Porque é isso que vai promover a paixão pelos estudos ao invés de construir aversão pelos estudos e um baixo desempenho, né? Porque afinal de contas a gente acaba vendo só a parte exterior, né? Só a nota baixa, a criança tá indo mal na escola, a criança tá, sei lá, brigando para estudar, tá com preguiça de ficar empurrando tudo para a última hora. Normalmente a gente só vê os sintomas. A gente não vê a causa. Então é interessante a gente falar sobre a causa desse problema, né? Porque a raiz do problema é justamente esse, a qualidade da interação com o adulto, né? O bom desempenho da criança depende principalmente da qualidade da interação do adulto com a criança. Então por isso que esse deve ser o nosso foco, tá? Espero que você tenha gostado dessa reflexão breve de hoje. E se você gostou desse conteúdo, dá um like. E não se esqueça de se inscrever nesse canal, tá? E compartilhar com alguém que você acha que pode ser útil para essa pessoa, né? E também, se você quiser falar sobre a sua experiência, se você teve alguma experiência em relação a isso, fique à vontade, tá? Até mais, até o próximo vídeo.